Bom dia, na paz do Senhor. Está na hora da nossa escola bíblica. Amém, queridos? Hoje eu desejo fazer uma homenagem às nossas mamães. Amém? Porque a missão de mãe é uma missão deveras espinhosa, mas que o próprio Deus nos deu. Amém? Nós precisamos de honrá-las, né? Eu chamaria de uma justa homenagem. Amém? E eu quero hoje agradecer a Deus. Minha mãe já dorme no Senhor. A mãe da Márcia também já dorme no Senhor. Não é? E o muito curioso é que o Dia das Mães foi criado para homenagear exatamente a uma senhora que tinha perdido sua mãe, Ana Jarve, não é? E aí, então, foi criado o Dia das Mães, não é? E eu quero parabenizar a todas, mas quero deixar uma mensagem para as mamães, que Deus possa abençoá-las com essa missão gloriosa, espinhosa, difícil, né? Mas muito bonita, não é? Porque mãe é um presente de Deus, não é? E a família é o projeto de Deus, amém? E eu quero então estar agora me dirigindo a todas as mamães, aquelas que me assistem, não é? E eu quero agora me dirigir a vocês e depois a irmã Márcia termina com o louvor. Fernando Arris, meu querido, bom dia, na paz do Senhor, um abraço querido. Maria Prado. E agora eu quero desejar a vocês, mamães, um dia abençoado, né? E quero me dirigir primeiro às mães como guerreira, né? Para a mãe guerreira, seu corpo é armadura, seu amor, a arma mais poderosa. Sua vitória conseguida através da felicidade dos seus filhos, da harmonia e paz da sua família. Oh Deus, você é mulher, é mãe, é guerreira. Você carrega no peito um coração onde cabe um mundo de lutas, de amor sem limites, de vitórias sem troféus. Feliz Dia das Mães. A você que é mãe e guerreira, que luta, sofre, festeja na quietude do silêncio, esta homenagem é para você. Mas eu quero também desejar e homenagear também aquelas mães que são mães e são pais também. A você que sozinha carrega a maior das responsabilidades, a mais elevada das missões. Aleluia, um feliz Dia das Mães. Você que é mulher, mãe e pai, que mesmo sozinha não fugiu da responsabilidade e sempre colocou a felicidade dos seus filhos em primeiro lugar, merece todos os elogios, todas as homenagens. Você é mulher guerreira, corajosa, uma força da natureza, pois você não se diminuiu e assumiu os dois grandes papéis no teatro da vida, mãe e pai. Você é essência que ilumina, que orienta. Você é colo. Ai, Senhor, dá força a essas mulheres. Sorriso e palavra de conforto. Você é exemplo de vida, autoridade que educa. Você é tudo em uma pessoa só. Às vezes esquecendo e negligenciando seus próprios interesses em favor de outros, pois seu coração é maior que o universo e nele vive um amor infinito, incondicional. Sorrisos e lágrimas alternam o seu rosto, consumido de preocupação constante. Mas para você que é mãe e pai, a recompensa está garantida através do amor e reconhecimento de seus filhos e da certeza de estar fazendo um trabalho maravilhoso. Glória a Deus. E para você que
não gerou um filho, mas adotou e cria como mãe. Para você que assumiu a responsabilidade porque faltou alguém que cuidasse de um parente seu e você cuida. A você também, a nossa homenagem. E claro, nessa homenagem, eu quero pedir à irmã Márcia, quero trazer um hino, um louvor que ela gravou há muito tempo do Dia das Mães. E eu quero encerrar agora com este louvor. Parabéns, mamãe. Deus te abençoe. Agora é para a irmã Márcia. Glória a Deus. Mamãe, mamãe querida, receba esta canção que eu fiz só para ti. Esta é a minha gratidão. Se hoje estou cantando, obrigado, mãe querida, que tudo já sofreste em favor da minha vida. Que você seja feliz na estrada desta vida. Que Jesus te abençoe, minha santa mãe querida. Que Jesus te abençoe, minha santa mãe querida. Mamãe, mamãezinha querida, receba esta canção que eu fiz só para você. Esta é minha gratidão. Sabe, mamãe, se hoje eu estou cantando, obrigado, mamãe querida, por tudo que já sofreste em favor da minha vida. Mais uma vez eu te agradeço. Obrigado, mamãe querida. Que você seja feliz na estrada desta vida. Que Jesus te abençoe, minha santa mãe querida. Que Jesus te abençoe, minha santa mãe querida. Amém. Uma justa homenagem a todas as mães, não é? Porque sofrem, não só gerando a criança no seu ventre, mas cuidando, não é? Então, Deus abençoe vocês todas, mamães. Parabéns aqui desse pequeno servo. Hoje minha mãe já está com o Senhor. A Márcia também, a mãezinha dela, já está com o Senhor. Mas há muitas que ainda têm que cumprir esse ministério. E não é fácil, né? Mas louvado seja o Senhor que abençoe grandemente todas vocês. Amém, queridos? Mas agora vamos entrar na nossa escola, né? Glória a Deus por isso. E eu quero já estar trazendo para vocês os pedidos de oração, que agora está na hora de enfrentarmos os nossos momentos, nossas lutas. Nós temos aqui a irmã Maria Madalena Cabral, pede que oremos pelo seu caderno de oração. Ela tem um caderno com diversos pedidos e ela diz: apresenta ao Senhor. Amém? A Marilene Costa Monteiro está em tratamento do Covid-19, pede que oremos. A irmã Ivone Pontaro, vamos continuar orando por essa vida, uma obreira do Senhor. Amém? A Noemi, prima da irmã Márcia, lá do Rio de Janeiro, que fez o transplante de fígado, está bem, mas precisa ainda das nossas orações. A minha sobrinha Alba Valéria pede que oremos pelo seu filho Pedro, né, que está desviado, para o Senhor tocar naquela vida, trazê-lo de volta.
Orar pelo Edemir, o esposo da nossa irmã Lucistela, ainda precisa do nosso clamor. Nossa irmã Vera, esposa do pastor Jurandir de Limeira, suas filhas Gabriele, Glauce, ela também. Peço que ore também pelo meu neto Reinaldo e a família. A irmã Cátia Araújo pede que continuemos orando por ela. A nossa irmã Isaura ainda está esperando uma vitória, e nós com ela, da sua irmã Helenir, ainda internada, esperando a intervenção de Deus. A Claudete Aparecida de Oliveira também agradece, mas pede que continuemos orando por ela. A minha neta que cuida aqui de nós, Michele Copre, vamos orar por ela, amém? O pastor Joãozinho e sua esposa, irmã Alvina, estão em tratamento e pede que oremos por ele. E aqui o diácono Antônio Pedro, que é o pai da minha nora, a Leia Coiado, que acabou de vir, né, trazer aqui um presentezinho para a irmã Márcia, junto com meu filho Alexandre. Deus abençoe você, Leia, Alexandre. Né? E não esquecer de orar pelo pastor Gênesis, pela irmã Márcia. Nós também estamos precisando da ajuda de Deus. O nosso irmão Aminadab também diz que não esqueçamos de orar por ele. Agora, quero pedir uma oração especial pela Zélia, e a esposa do pastor José Martins, pastor missionário lá em Pernambuco, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, né? Ele, um guerreiro do Senhor, ela também. Vamos orar. Operou para que Deus restaure a saúde dela completamente. Vamos orar agora para você que está nos honrando com a sua presença, né? Todos vocês, um abraço do pastor Gênesis. Para as mamães, eu já fiz a homenagem, mas um excelente dia, né? Vocês merecem esse reconhecimento, porque são guerreiras, né? E a missão que Deus lhes deu, cuidar mesmo, gerar e cuidar, né? Os pais, né, são os provedores, mas quem cuida, quem cria, quem educa é de fato as mamães. Que Deus as dê muita graça, muita capacidade, muita paciência, né? Porque Deus as preparou para isso, amém? Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela noite de paz, pelo Dia das Mães, que as tuas bênçãos estejam sobre todas elas, ó Pai, guerreiras tuas criaste com esse projeto, porque família é o projeto de Deus. Então, Pai, que todos nós possamos entender, ajudá-las, compreendê-las também, nesse dia que é o Dia das Mães. Recebe a nossa gratidão por essas mulheres guerreiras, ó Deus, e aquelas que estão distraídas possam ser recompostas para assumir a responsabilidade de cuidar daqueles que estão na sua guarda e que Deus confiou a criação e educação, Pai. Muito obrigado. Agora essa lista de nomes que agora citamos, que precisam da tua intervenção, Pai, nós colocamos nas tuas mãos e pedimos a tua ajuda, o teu socorro, Senhor, para aqueles que estão internados ainda, que o Senhor intervenha, cure-as e cure-os para que eles possam voltar para as suas atividades. A nossa nação brasileira, os nossos governantes, Pai, dá a eles a graça de fazerem um governo honesto, dedicado ao povo que os elegeu para cuidar desta nação e também do bem-estar de todos os seus habitantes. Pela classe médica, aqueles que arriscam até as suas vidas, sua saúde para cuidar do seu próximo, dá a eles graça, e todos os profissionais de saúde aos seus lados. Pai, agora abençoa esta escola que estamos iniciando, teus filhos que vão estar participando conosco, Pai, aqueles que estarão assistindo depois através dos grupos, nós já estamos entregando nas tuas mãos, rogando as tuas ricas bênçãos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Está, irmã Maria Prado, Célia Santos e todos vocês que eu não citei o nome, recebe o abraço do pastor Gênesis e da irmã Márcia, também, queridos. E nós vamos agora estar louvando o Senhor com aquele cântico que sempre abre a nossa escola, amém? É o 545 do cantor cristão, amém? Abre o seu cantor cristão aí agora. E vamos louvar ao Senhor. Amém? 545 do cantor cristão. A nossa escola está iniciando. Elci Santana. Amém, querido. Bem-vinda, Pai do Senhor. Feliz Dia das Mães. É isso mesmo.
Amém, amados? Hoje o nosso assunto está no capítulo de número 24 do nosso livro de Atos, não é? Então vamos estar agora meditando no capítulo 24, onde nós estamos vendo Paulo perante o tribunal do governador Félix, não é? Nós estudamos o 23 na semana passada, não foi isso? E hoje o nosso estudo está no capítulo de número 24. Amém, queridos? Então nós vamos estar estudando esse capítulo agora. Amém? Abra sua Bíblia aí no capítulo 24 e nós vamos estar lendo, né? Quero fazer apenas uma introdução. Em Atos 24, lemos uma discussão entre Paulo e seus acusadores. É um excelente texto para estudarmos e aprender um pouco de teologia com o próprio apóstolo, né? Um estudo bíblico de Atos nos mostra como os sacerdotes judeus tentavam repreender os líderes da igreja primitiva, em especial Paulo e Pedro. No capítulo 24 do livro de Atos dos Apóstolos, lemos que mais uma vez o sumo sacerdote Ananias acusa Paulo de sedição, assim como fizeram com o próprio Cristo. Uma curiosidade bíblica é que os acusadores chamam os cristãos de nazarenos, como se pode ver no versículo 5. Chamar alguém de nazareno era menosprezá-lo. Isso pode ser confirmado ao lermos João capítulo 1, versículo 46, quando dizem, não é? E pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Ainda no versículo 5 podemos perceber que acusam Paulo de tentar uma revolta a nível global, conforme os principais estudos bíblicos. Esta foi uma tentativa de levar a causa para Roma, onde dificilmente Paulo seria absolvido e as decisões seriam mais severas. Tértulo aumentou o volume das acusações contra Paulo e tornou o caso mais delicado do ponto de vista romano, acusando Paulo de ser um revolucionário. Então, queridos, a obra de Deus é feita. O homem de Deus ele tem que entrar nessa guerra sabendo que é uma batalha espiritual também. Satanás usa todos que estão ao seu alcance para atrapalhar a obra, mas nós temos que ser firme, ser constante e abundante. Altamiro Macedo, bem-vindo, querida, a paz do Senhor. Mas vamos agora ler os textos, são 27 versículos que está no capítulo 24 do livro de Atos, e nós vamos estar agora lendo. Amém, pastor R, bem-vindo, Deus abençoe. Abra sua Bíblia aí, Atos 24, vamos do 1 ao 27. E 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. E sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo, visto, agora ele vai começar a fazer um elogio, né, ao governador. Está aí Júnia Moreira, bem-vinda. Ana Elizabeth, a paz do Senhor, bem-vinda, minha irmã. E sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo. Vamos lá, né? Vamos ver aqui. Sempre em todos os lugares, ó potentíssimo Félix, é ele elogiando o governador, né? Com todo o agradecimento queremos reconhecer, mas para que não te detenhas muito, rogo-te que conforme a tua equidade nos ouças por um pouco de tempo. Agora a acusação é direta a Paulo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e nós o prendemos, e conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Mas sobrevindo o tribuno Lísias, nos tirou de entre nós com as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo examinando poderás entender tudo o de que o acusamos. E também os judeus consentiam dizendo serem estas coisas assim. Então havia esse orador
que estava acusando, e aquela plateia de judeus que estava ali confirmaram que as coisas eram assim mesmo. Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse. Agora Félix vai dizer Paulo que fale. Ele quer ouvi-lo também, não é? Muito bem. Porque sei, né? Agora é Paulo, né? Respondeu. Porque sei que já vai muitos anos que desta nação és juiz. Paulo se dirigindo ao governador, né? Com tanto melhor ânimo, respondo por mim. Paulo falando. Pois bem, pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar. E não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que os cristãos estavam sendo chamados, identificados como aquele caminho, né? Aquele caminho que chamam seita, assim sirva ao Deus de nossos pais, crendo tudo que está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim de justos como de injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois vim trazer a minha oração, a minha nação, esmolas e ofertas. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroços, uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes perante ti e me acusassem se alguma coisa contra mim tivessem. É Paulo falando. Ou digam estes mesmos se acharam em mim alguma iniquidade quando compareci perante o conselho, a não ser estas palavras que, estando entre eles, clamei, hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhes pôs dilação, dizendo, havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias estiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou o centurião que o guardasse em prisão, tratando com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse de servi-lo, a ouvir ter com ele. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu, por agora vai-te, em tendo oportunidade te chamarei, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes mandava chamar e falava com ele. Agora vamos fechar com o verso 27. Mas passado 2 anos, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer os judeus, deixou Paulo preso. É interessante porque a coisa era suborno, né? Ele viu que Paulo não teria nenhum crime para ser julgado ou condenado por ele, mas ele fez aquela tentativa, né? Infelizmente, o suborno, a corrupção, meus irmãos, ela já vem lá de longe, não é? Mas agora vamos fazer uma análise de versículo por versículo para nós entendermos a nossa lição, né? Por que Paulo foi preso? Por pregar o evangelho genuíno de Jesus, contrariando os princípios da lei dos fariseus, não da lei de Moisés, porque a lei de Moisés, tudo que Moisés foi usado por Deus para deixar para o povo de Israel, era apontando para Cristo. Por isso que Jesus mesmo diz, está escrito na lei e nos salmos e nos profetas acerca de mim, quando caminhava com os discípulos no caminho de Emaús, né? Mas vamos ao texto. Vamos primeiro no verso 1. Tértulo era o nome comum do mundo romano. Este Tértulo era um advogado, é orador, porta-voz, é demasiado sem graça. Familiarizado com os procedimentos legais romanos, que forneceu o conselho profissional a Ananias e os anciãos.
como representante de seus clientes, passou a acusá-lo diante do governador. Não é? Muito bem. Vamos ao verso 2. O uso que Tértulo faz da primeira pessoa do plural em seu discurso pode indicar que talvez ele mesmo fosse um judeu ou simplesmente que estivesse se associando aos seus clientes. A expressão nossa lei, se genuína, pode indicar que ele era de fato judeu. Tértulo começou o seu discurso com as costumeiras expressões de elogios ao governador. De acordo com os melhores textos, ele citou as reformas que Félix fizera em benefício dos judeus. Aquela coisa, elogiar que você... Tudo bem, vamos lá, o verso 3. A palavra traduzida para excelentíssimo Félix é a mesma palavra usada em 23, 26 em Lucas 1:3, quando Lucas se dirige ao Teófilo. Nós lemos lá no livro de Lucas, que quem escreveu o livro de Atos foi também Lucas. Verso 4, clemência. Antes, bondade, moderação ou nobreza, na verdade, Félix era conhecido por sua ferocidade mais do que pela nobreza. Este homem era uma pessoa dura, difícil de se tratar, não é? Vamos ao verso 5 e o 6. Tértulo alegou uma acusação tripla contra Paulo. Primeiro, ele era uma peste que criara dissensões entre os judeus através do mundo. Porque quem era Paulo? Saulo, vamos trazer o nome antigo dele, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ele era um defensor da lei. Alguém diz que até ele seria o sucessor de Gamaliel. O Gamaliel era um dos teólogos mais respeitados naqueles dias, e Saulo era seu discípulo, mas que tinha se desenvolvido graças à sua capacidade, tanto seu conhecimento. Ele conhecia todos os idiomas e os falava, todos os idiomas da época ele falava. E com respeito à lei, como ele mesmo excedia a todos da minha idade, Paulo fala isso em outra ocasião. Primeiro, ele diz, agora é a acusação de Tértulo, que ele era? Ele era uma peste que criara dissensões entre os judeus através do mundo, porque quando Paulo teve um encontro com o Senhor, então aquilo que ele perseguia, ele passou a defender, mas agora com conhecimento de causa, que pegou toda a bagagem que ele tinha e viu que de fato, desde o Antigo Testamento, as profecias, a lei e tudo mais apontava para Jesus. Se pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, tem uma figura central, Jesus Cristo, não tem outro. Por isso é que ele mesmo disse: vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Jesus já alertou os discípulos sobre este assunto. Vamos continuar. Primeiro, ele era uma peste que criara dissensão entre os judeus através do mundo. Segundo, ele era o cabeça da seita dos nazarenos. E terceiro, ele tentara profanar o templo. São as acusações básicas que Tértulo encontrou para trazer o assunto para o governador. Vamos continuar. A palavra traduzida para promover sedições pode se referir simplesmente a dissensões entre os judeus, mas pode também encerrar uma acusação velada de que Paulo era um líder de movimentos judeus que eram sediciosos contra Roma. Porque Roma governava, era o Império Romano que comandava, mas havia sempre um grupo e outro querendo se levantar contra esse governo. E os próprios judeus tinham seus movimentos contra. Então Paulo agora é apresentado como um cabeça desse movimento. Vamos continuar. Neste caso, esta acusação era inteiramente sem fundamento, pois em todos os casos em que Paulo comparecera diante de governadores gentios, fora exonerado de qualquer tendência sediciosa, porque eles ouviam e percebiam que o assunto era mais particular da religião judaica do que propriamente de um movimento político. Então essas tendências ficaram descartadas. Esta é a única passagem do Novo Testamento onde os discípulos de Jesus são chamados de nazarenos. O termo continuou sendo uma designação dos cristãos na linguagem semita, e hoje em dia ele é usado no hebraico e árabe.
Seita é a palavra usada por Joséfo. Para quem não lembra, Flávio Joséfo foi um escritor contemporâneo, levantou e esclareceu muitos pontos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento também. Joséfo, para designar os diversos partidos dentro do judaísmo, tais como os fariseus e os saduceus. Os cristãos ainda não eram conhecidos como um grupo separado, mas eram considerados como um partido dentro do judaísmo, porque apareceu naquele movimento e as pessoas olharam, cristão, porque se o Cristo veio, era o Cristo, o Messias esperado, que a palavra Cristo quer dizer exatamente isso, Jesus ou Cristo quer dizer Jesus o Messias, né? Então, eles, os judeus, jamais aceitaram e até hoje não aceita Jesus como Messias. E que pena, né? Mas eles vão aceitar. Pena que vai ser numa época muito difícil, né? Vamos continuar. Tértulo moderou a primeira acusação, está lá no versos 21, de que Paulo tivesse realmente profanado o templo e alegou que ele simplesmente tentara fazê-lo, como um bom advogado, bem maquiavélico, ele sabe abrandar as coisas de modo que o objetivo dele fosse alcançado, que era condenar Paulo, mas não conseguiu, porque Paulo, a vida de Paulo estava, como as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Tudo pode acontecer conosco, mas dentro dos limites da permissão de Deus. Fora da permissão de Deus, mas nem um fio de cabelo, nem uma folha da árvore cai, né? Vamos lá. Real convicção de profanação do templo teria fornecido a base necessária para a execução legal, né? Vamos ver os versos 6b até o 8a. Essas palavras não se encontram nos textos mais antigos, mas podem ser autênticas. Tértulo alegou que o sinédrio judeu estava manejando o caso de Paulo de maneira perfeitamente legal. Quando o tribuno romano Lísias, sem justificação, interveio e tomou Paulo pela força em suas mãos, esta é certamente uma séria distorção de fatos, mas Lísias não estava presente para apresentar o seu lado da história, porque Lísias teria que vir para esclarecer pontos que não temos nem informação que ele tenha vindo, né? Mas vamos continuar. Agora o verso 10. Paulo apresenta a sua defesa com um muito modesto elogio a Félix. Paulo também era um homem preparado, ele sabia como entrar, era uma autoridade que estava ali, e a palavra de Deus diz que nós temos que reconhecer as autoridades, respeitá-las, Então ele entrou de maneira muito sagaz também, mas sábia e como um homem que sabe respeitar as leis, Dando a entender que a experiência do governador em lidar com os judeus por tanto tempo daria ao acusado um julgamento honesto. Paulo chega dando essa palavra, reconhecendo que está diante de uma autoridade e que tinha conhecimento de causa. Vamos agora ao verso 11 e 13. O apóstolo negou categoricamente a acusação de provocar dissensões, Claro, nós temos que trazer a baila, temos que trazer os fatos e a verdade para que eles tomem lugar e não fiquem somente acusações sem comprovação, como era o caso dos acusadores de Paulo. Vamos ao verso 14 e o 15. Ele admitiu que era um seguidor do caminho, mas declarou que este era um genuíno cumprimento da fé do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento, que era a Bíblia dos judeus, o Antigo Testamento, então ali estava tudo muito claro, que este Jesus que foi perseguido, que foi crucificado, estava bem esclarecido no Antigo Testamento, E se fundamentava na esperança da ressurreição. Seita traduzido, a palavra seita traduzido para heresia, não designa nenhuma tendência herética, mas um partido legítimo dentro do judaísmo. Em nenhum lugar de suas epístolas, Paulo afirma a ressurreição tanto de justos como de injustos, embora a sua doutrina do juízo dos injustos pode indicá-la. Nas epístolas, Paulo
primeiramente se preocupa com a ressurreição daqueles que estão em Cristo, que é a primeira ressurreição, né? Ainda que esse pastor aqui, com muitos colegas, defende a primeira ressurreição em 2 etapas, mas eu não vou parar aqui para explicar isso, senão vai fugir um pouquinho do nosso tema, né? Muito bem, não há nenhuma necessidade de concluir que Paulo aqui estivesse sugerindo que a ressurreição de todos os homens acontecerá ao mesmo tempo. Ele nunca falou isso, nem citou, né? Como nós podemos ler lá em 1 Coríntios 15, 23 e 24. Dá ele a entender que a ressurreição daqueles que estão em Cristo ocorrerá, né? O final. Como registra Apocalipse 20, se nós lermos lá em Apocalipse 20, do versículo 4 ao 6, está registrado assim, só para nós entrarmos e entendermos que Paulo sim falou da primeira ressurreição e a segunda, né? A primeira ressurreição, estou repetindo, né? Ela tem a ressurreição da igreja e vai ter a ressurreição pós-tribulação, que ainda fará parte da primeira ressurreição. Mas entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, que é a última, né, há 1000 anos. Vamos ver, vamos lá para a Bíblia. Apocalipse 20, versículo 4 a 6, e vi tronos, assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora diz aqui a seguir, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Vocês veem que essa ressurreição, chamada de primeiro, como de fato é a segunda fase da primeira ressurreição, porque a primeira fase aconteceu com a igreja, né? Como Paulo mesmo vai falar que nós vamos encontrar o Senhor nos ares, aí é a ressurreição de Abel até a igreja, porque a igreja vai ser arrebatada e pode acontecer a qualquer momento. Celibora, bem-vinda, Pai do Senhor, parabéns, mamãe, todas as mamães da nossa igreja de Camacã, e um abraço no nosso querido Rosalvo e a sua esposa também. Entenderam, queridos? Porque a igreja não tem nada a ver aqui. A igreja é a noiva, vai haver o casamento, 7 anos, né? Aí você diz assim, pastor, agora você vai pregar sobre escatologia? Não, eu quero parar só um pouquinho aqui para mostrar, né? Porque a igreja de fato vai ser arrebatada. É o Senhor quem disse, Paulo fala, né? Que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, porque a trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Aqui se trata da igreja, ainda igreja, aqueles que estarão vivos serão transformados, e os que já morreram desde Abel até essa data ressuscitam, e nós, né, não vamos precedê-los, eles primeiro, e depois nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Nada tem a ver aqui. Aqui vai ser depois da tribulação. Eu, por exemplo, sou pré-tribulacionista e sou acompanhado por um número muito grande, para não dizer que eu que acompanho um número muito grande de defensores desta visão. Então, há 2 ressurreições, mas só que a primeira tem a fase da igreja e a fase do pós, né, depois da tribulação, porque há muitos de que vão ressuscitar depois da tribulação não vão participar do que vai acontecer, que é o casamento, né, as bodas do Cordeiro, aquela que nós vamos subir, vamos passar com o Senhor lá 7 anos, né? Alguém acha, os tribulacionistas, que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, mas aí não cumpriria o período de 7 anos, né? Então, eu creio sim que a igreja é arrebatada, né? Quando o anticristo estabelecer, a igreja sai, né? E aí ficam aí aqueles que não creem ou que não se prepararam, e eu não vou entrar nessa questão, senão eu perco aqui o propósito da nossa lição de hoje, amém, querido? Mas então eu já expliquei que Paulo fala da ressurreição, né? Há 2 ressurreições. Quando ele fala ressurreição de ímpio, ressurreição de justo, há uma diferença aí de 1000 anos
e eu li para vocês na Bíblia, não é um pensamento do pastor Gênesis, amém? Continuando, verso 17 e 18. Esta é a única referência clara no livro de Atos ao propósito de Paulo de visitar Jerusalém. Propósito este que ocupa tanto lugar em suas epístolas. O evangelista trouxera uma coleta das igrejas gentias para os cristãos pobres de Jerusalém. Ele fez a arrecadação também e veio trazer esse socorro. Os versos 19 a 21, Paulo declarou que não havia nenhuma prova, qualquer coisa errada que ele tivesse praticado, e que a única verdadeira acusação contra ele era a doutrina relativa à ressurreição dos mortos. Como li em outra ocasião, havia dois partidos reunidos lá, os saduceus que não criam na ressurreição e os fariseus que criam, pregavam e defendem, né? Márcia Cristina, a paz do Senhor, bem-vinda, querida. Maria Lisa, bem-vinda, paz do Senhor, um abraço do pastor Gênio. E vocês, mamães, nossa felicitação, né? Deus abençoe, né? Muito bem, então continuando, este era o assunto no qual uma corte romana não se interessaria nem poderia julgar. Assuntos religiosos, os romanos não se interessavam muito, né? Mas vamos lá, os versos 22 e 23. Félix já tinha um certo conhecimento desta nova seita do judaísmo chamada O Caminho, né? Talvez obtivesse essas informações de sua esposa, Drusila, que era judia, né? É o verso 24. Entretanto, as declarações de Tértulo e Paulo corporificavam testemunhos conflitantes. Por isso ele adiou a audiência até que Lísias, o tribuno romano, viesse a Cesareia, quando prometeu tomar inteiro conhecimento do caso. Paulo foi posto sob custódia com considerável liberdade, tendo permissão de receber ajuda dos seus amigos, né? Então agora Paulo gozou de um certo conforto, ele tinha uma prisão, né? Mas o que acontece? Ele tinha recursos, uma família de recursos, por isso é que o anterior tentou ver se ele dava algum dinheiro, que ele largava Paulo, mas Paulo estava ali dentro da direção de Deus, e depois o Senhor Deus disse que ele ia testemunhar para governadores, para reis, e de fato ele pôde testemunhar de Jesus, porque a vida do cristão tem que ser uma vida de testemunho, aproveitando todas as oportunidades para falar do Cristo vivo, amém? Lucas não nos informa se Lísias foi ou não a Cesareia, e se a prometida audiência se realizou. Vamos ao verso 24. Drusila era filha mais jovem de Herodes Agripa I. E ela era casada com o rei Emesa, um pequeno estado da Síria. Mas Félix a persuadira a deixar o seu próprio marido para casar-se com ele. Que confusão, né, gente? Mas tá aí. O governador queria saber mais sobre o caminho e por isso disse a Paulo que ele falasse mais a respeito da fé em Cristo. E Paulo adaptou a sua mensagem à situação, enfatizando as implicações éticas do caminho. Sua mensagem de justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, muito compreensivelmente alarmou Félix, que dissolveu a audiência e adiou para outra ocasião. O governador compreendeu perfeitamente que não havia nenhum caso contra Paulo e que ele devia ser solto. Mas ele queria ganhar, né, alguns valores, né, por isso, porque ele era um homem assim. Vou dizer uma coisa que eu não quero, né, como muitos, infelizmente, né. Embora aceitar um suborno para soltar o prisioneiro fosse proibido pela lei romana, era prática comum e bastante consistente com o caráter de Félix. O procurador, portanto, reteve Paulo prisioneiro e conversava com ele frequentemente, esperando receber um suborno. Ele ia lá com aquela conversa de que queria ouvir mais sobre o caminho, mas o que ele queria ver se Paulo dava algum valor para ele para soltá-lo. Como crente tem que ser vigilante, não entrar nessa correnteza de corrupção, porque nós estamos na terra como luz, né? Deusa Fernandes, bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe, né? Muito, nós temos que ser cristão na igreja, tem que ser cristão nos nossos negócios, tem que ser cristão nas nossas vidas, muito cuidado, porque se nós nos lançarmos mão nas coisas erradas,
obviamente que nós vamos sofrer consequências, como nós temos visto isso com muitas pessoas, infelizmente. Vamos ao último verso, 27. No fim de 2 anos, já se passaram 2 anos Paulo preso ali, hein? O governador foi chamado de volta a Roma pelo imperador Nero, sob a acusação feita pelos judeus de má administração. Agora vai aparecer uma nova figura, Pórcio Festo. Sucedeu-lhe como procurador da Judéia. Embora Félix soubesse que a justiça requeria a soltura de Paulo, deixou na prisão porque viu que assim agradaria aos judeus, né? Aquela história de que o governo romano, César, né, o imperador, queria paz nos seus estados, nas suas cidades. Dilson Fernandes dos Anjos, bem-vindo, querido, Deus abençoe. Então, havia, naquele que governava, ele tinha que manter tudo pacificamente, tudo evitar qualquer alvoroço, qualquer levante, porque senão ele seria substituído, né? Muito bem. Ainda que este encarceramento de 2 anos deve ter sido muito penoso para Paulo, houve um fato atenuante, a permanência de Lucas na Palestina com o apóstolo todo esse tempo. É quase certo que Lucas aproveitou esse tempo para colher informações sobre a vida e o ministério de Jesus e para comparar anotações sobre a vida da igreja primitiva. Esse material mais tarde apareceu no Evangelho de Lucas e no livro de Atos, que o nosso Cláudia Cople, bem-vinda, bom dia na paz, feliz Dia das Mães para você, querida, Deus abençoe, amém? Então está aí, irmãos. Agora eu vou fazer uma conclusão, mostrando o espírito de ganância consome o seu possuidor. Ai, irmãos, a pior coisa que tem. Por isso que o reino de Deus tem que ser trabalhado, a nossa visão tem que ser aquela visão de servir a Deus, de servir ao próximo, jamais interesses pecuniários, jamais interesses financeiros, porque olha, o amor ao dinheiro é a raiz de toda amargura. Deixa eu fazer agora um comentário, já estou concluindo, né? Com respeito exatamente a isso, né? Como já dissemos, Atos foi escrito para orientar a igreja em sua missão. Aliás, hoje é o dia de missões das nossas igrejas, hein? Permanente por meio de relato de como o Espírito Santo capacitou os apóstolos para propagar o testemunho de Cristo ao mundo gentio, nesse capítulo 24. Vamos fazer uma pequena síntese. Paulo fez sua defesa diante de Félix e de sua esposa judia Drusila, ou Drusila, não tem acento, né? E a eles prega a palavra de Deus, mas e sua esposa estão atrás de dinheiro, seus corações encontram-se empedernidos. O que eles queriam? Dinheiro. Aproveitaram Paulo, como em outras ocasiões, a visão deles era dinheiro. Irmãos, é horrível isso, né? A palavra neles não encontrou terreno apropriado e eles morreram em seus pecados. Imagine Paulo falando sobre justiça, domínio próprio, juízo vindouro. Mesmo assim, o máximo que ocorreu com seus ouvidos foi medo e somente isso. Porque não abriram o coração para a palavra. Irmãos, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, harmonia no Espírito Santo. Até eu confesso, os irmãos, a nossa convenção, a obra de restauração, tem muita dificuldade em falar em dinheiro, né? Contribuir está aqui na Bíblia. Hoje é o dia de missões. Hoje é o dia, querido, você que vai para a igreja, não esqueça de levar sua oferta de missões. Hoje é o culto de missões em todo o ministério da igreja de São Miguel Paulista e nós estamos cuidando, nós estamos evangelizando o país através de missionários, e esses missionários são mantidos com as nossas ajudas mensais e essas ajudas são feitas através da sua contribuição. Mas a gente tem dificuldade de falar em dinheiro, mas precisa falar, porque como vamos fazer essa máquina funcionar? Alguém está trabalhando, precisa de recursos, um pastor que você coloca numa igreja pequena, ele precisa de ajuda, e o departamento de missões ajuda esses pastores também, Então, queridos, para que alguém se dedique, ele precisa de ter a sua assistência também financeira,
porque inclusive nossos recursos têm esse objetivo, né? Mas vamos continuar, não com esse espírito desses governantes aí. O espírito da ganância sobressai mais do que o medo e a consequência é terrível. Olha o que está escrito em Provérbios 1:19. Tal é a sorte de todo ganancioso, e esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Paulo é mantido em prisão, mas ele continua a ser assistido pelos seus irmãos e a palavra de Deus da vida dele não está aprisionada. Vejamos o presente capítulo com mais detalhes. Como já dissemos, Paulo, como testemunha apostólica de Cristo, sofreu a mesma perseguição que os apóstolos haviam sofrido, né? Mas ali ele foi evangelizando, ele doutrinava as igrejas, não é? As igrejas eram orientadas e eram abastecidas com a palavra lá da prisão. Eu acredito que em locais impróprios, porque eu estou aqui bem iluminado para ler, para ministrar para vocês, para ler o que eu tenho aqui no meu computador para vocês. Nós precisamos de iluminação, e nas prisões Paulo não tinha uma boa iluminação. Nós vamos vê-lo, inclusive, precisando de escrever com letras. Diz que as letras que ele escreveu, as letras grandes, porque ele já não enxergava, né? Parece que uma vez ele chegou a dizer que se os discípulos pudessem, arrancariam os olhos e o davam, porque ele já não enxergava direito da deficiência do ambiente que ele trabalhava. Mas a palavra do Senhor foi pregada e ele mandou através de cartas, tanto que o Novo Testamento é composto, a maioria dele, das cartas de Paulo, que são os doutrinamentos para as igrejas hoje. Glória a Deus por isso. Estamos sendo beneficiados de Paulo, por Paulo através do tempo, né? Através de suas epístolas, né? Em suas 3 viagens missionárias, em suas prisões, Paulo levou o evangelho aos confins da terra e foi capacitado poderosamente pelo Espírito Santo para dar testemunho da verdade e chamar muitos judeus e gentios à fé. Amém, amados? Então está aí a nossa aula de hoje, do capítulo de número 24. Mas quando chegar no capítulo 25, que vai ser a nossa lição do próximo domingo, nós vamos falar sobre o capítulo 25, aí nós já vamos ver Paulo comparece perante Festo e apela para César, né? Mas essa lição, ela é do próximo domingo. Agora, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje é dia de missões, não é? E quando a gente fala em missões, eu fico pensando o seguinte: missões, a gente diz assim, está no coração de Deus. Me lembro que uma vez um dos nossos membros, eu vou dar o nome dele, José Carlos. O diácono José Carlos chegou diante da igreja e diz assim: irmãos, nós dizemos que missões está no coração de Deus. Amém. É maravilhoso, está no coração de Deus. Mas aí o José Carlos disse assim, mas precisa de estar também no nosso coração. E é verdade, irmãos. No coração de Deus, missões está. Tanto está que ele enviou o seu filho, não é? Jesus veio, não é? E o que Jesus trouxe para nós? A palavra. Foi o primeiro missionário que nós, né, recebemos, foi o próprio Jesus, não é isso? Então eu fico pensando, queridos, como nós precisamos de valorizar o trabalho de missões, não é? Porque o trabalho de missões, você tem a oportunidade, não é, de participar, né, de compartilhar do trabalho daqueles, sobretudo daqueles que estão precisando de receber a palavra de Deus. Como é que você vai receber essa palavra? Através daquele missionário que vai te levar, não é? E você precisa, não é, da palavra de Deus na sua vida. E quem vai te trazer essa palavra? Quem são? São os missionários, aqueles que vão levar a palavra de Deus para que você seja, vamos dizer assim, abençoado pela palavra do Senhor, não é isso? Então, queridos, e eu quero falar agora para os irmãos que vão estar no nosso culto de hoje, das 16h30 às 18 horas, não é? Vai ser um trabalho de missões. Então seria muito bom que os irmãos estivessem conosco no trabalho de missões, para a gente poder então arrecadar os valores e podermos então cumprir
assim a nossa missão. Amém, queridos? Porque como é que nós vamos fazer o trabalho de missões se não tivermos os recursos que precisamos para manter os missionários no campo? Amém, queridos? Então, eu quero lembrar os irmãos que não esqueçam que hoje é o nosso culto de missões e que, sendo o culto de missões, nós precisamos de comparecer com a nossa contribuição. Amém, queridos? Então, eu já estou encerrando e agora vamos cantar o nosso hino do encerramento, amém? Que é o nosso louvor de todos os encerramentos do nosso trabalho, amém? Abra o seu cantor no 137 do Cantor Cristão. Esse é o nosso louvor que nós vamos estar agora apresentando ao Senhor, e eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração e mostrado que como foi a vida da nossa igreja primitiva, amém? Não foi fácil, mas esse evangelho chegou até nós, amém? Então, vamos lá, vamos louvar ao Senhor. Eu gosto muito de botar a Bíblia na nossa mão, que é o que o 137 do Cantor Cristão fala, amém? Vamos lá? Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. De novo. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém? Louvado é o Senhor, já estamos encerrando. Quero agradecer a presença de todos e agora eu quero lembrar dos aniversariantes dessa semana. Você que fez aniversário essa semana, eu fiz, né? Dia 6 de maio, eu completei 75 anos, né? Os irmãos me parabenizaram, eu agradeço, né? Eu respondi com um agradecimento a todos, amém? Mas você também que fez aniversário esta semana, então, parabéns para você também, eu estou também com você recebendo esses parabéns, que Deus multiplique os nossos anos, né? E agora nós vamos recitar o versículo do aniversariante, Salmo 90, versículo 12, vamos dizer juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? Nós agora vamos orar pelos aniversariantes, vamos orar também pelos pedidos da lista que mencionamos na abertura, orar pelas mamães, hoje é o dia das mamães, amém? Louvado é o Senhor, glória a Deus por isso, parabéns, obrigado, Celi, tá certo, né? E me parece que você tinha uma parente que fez aniversário dia 6 ou perto do dia 6, que eu vi lá você fazendo uma nota, né? Não sei, bom,
De qualquer maneira, os nossos parabéns a todos. E a Igreja de São Miguel Paulista, sede, 16h30, nosso culto de missões, amém? E eu vou fazer uma oração especial aqui, vou revelar para vocês um segredo que vai deixar de ser segredo. Hoje o nosso pastor Paulo Francinetti, junto com os pastores da Zona Sul, foram ver terras. Aí vocês vão dizer, ver terras, pastor? Nós estamos em tempo de crise, é verdade. Eles foram ver uma área que nós estamos pensando em adquirir para fazer o sítio das igrejas em São Paulo, para fazer seus encontros, suas reuniões. Minha irmã Cleide Batista, eu vi, parabéns para ela, viu? A irmã da Celi Moura, tá certo. Então, o pastor Paulo Francinetti, pastor Juvaldo, pastor José Ramo e outros obreiros estão hoje visitando uma área relativamente boa, 100 mil metros quadrados, não é? Lá tem rio, lá tem fonte de água, não é? E ali tem espaço para nós fazermos uma área boa para retiros. Enfim, eu estou pedindo vocês que orem pelo nosso presidente de São Paulo Sul, pastor Paulo Francinetti. Ele deve estar acompanhado de alguns obreiros dele, não é? Pastor Gênesis não pôde ir, porque não estou com muita facilidade de caminhar, estou aqui podendo fazer mais um trabalho interno, né? Vou lutar com Deus para estar logo mais às 16h30 no culto de missões. Domingo passado não pude ir, não é? Conto com as orações dos irmãos, se puder irei, em nome de Jesus, amém? Louvado Deus Senhor. Mas o pastor Paulo Francinetti foi, eles estão visitando a área, vendo a possibilidade, e depois nós vamos reunir para avaliar e, quem não sabe, fazermos aí uma campanha para essa compra. E nessa campanha nós vamos precisar de 300 valentes. Gideão, Deus disse que com 300 homens ele ia lutar com quase 150 mil. Era perto disso que ele enfrentou. Eu não tenho que lutar contra 150 mil, mas talvez tenha que lutar contra aí um valor que vai pedir que cada valente compareça com um valorzinho aí bom, né? Isso não é problema, né? Porque se Deus estiver no negócio, ele toca nos corações e a gente levanta o valor, que o propósito desse pastor é fazer essa compra à vista, né? Em nome de Jesus. Mas o nosso presidente foi lá olhar a terra, né? Primeiro eles olharam a terra, depois é que eles tomaram posse, né? Então eles foram olhar a terra para nós tomarmos posse pela fé, em nome de Jesus. E eu peço que os irmãos estejam orando, que nesse momento eles estão exatamente fazendo essa visitação lá, né, aqui em São Paulo. E quem não sabe, se Deus nos der essa área, Ele é quem dá. Se Ele dá a área, Ele nos dá os contribuintes para nós comprarmos, não vai ser difícil. Então, estou pedindo oração dos irmãos, ore pelo nosso presidente, pastor Paulo Francinetti, né? Os nossos presidentes, pastor Antônio José Calheiro, pastor Demir Chaves, esses homens têm uma grande responsabilidade, cuidar desse ministério no Brasil inteiro, não é isso? Pastor Paulo é só São Paulo e Sul, né? Nós estamos dentro da área dele, por isso que ele está nos acompanhando lá para essa avaliação, não é isso? Contamos com as vossas orações. Agora, eu vou encerrar com a oração pelos aniversariantes, também pelos quadros e por o pastor, e te convidar para logo mais às 19 horas, o pastor tem uma palavra para o seu coração. Eu preguei no domingo passado sobre, né, o 92, 12 a 15 do livro de Salmos, aqueles que estão plantados na casa de Deus são como a palmeira, não é? E eu falei sobre a palmeira, né? Muito bem. E fiquei de falar sobre o cedro do Líbano, né? Só que quando eu preparava para falar sobre o cedro do Líbano, a paz, pastor Gênesis, meu Márcia Costa, feliz Dia das Mães, e para todas as mamães, Maurício Natanael, obrigado, meu querido, Deus abençoe, bem-vindo. Muito bem, então eu falei sobre a palmeira e fiquei de falar sobre o cedro do Líbano. Quando eu orava preparando a mensagem, me veio ao coração falar sobre outra árvore, a acácia. Não é? E eu vou falar, primeiro vou fazer uma introdução na mensagem logo mais sobre o que é a acácia e o que ela representa na vida de todos nós, né? Para depois então falar sobre o cedro. É uma palavra que o Senhor nos deu, eu creio que vai te abençoar logo mais às 19 horas, em nome de Jesus, porque mesmo que eu vá à igreja, vai terminar às 18 horas, 19 eu estarei aqui para fazer essa ministração. Amém? Conto com as orações de vocês. Amém, queridos? E
Agora só volto com vocês depois de logo mais, só na terça-feira, mas nós continuamos e eu faço esses anúncios logo mais às 19 horas, quando eu estiver aqui com vocês, que em nome de Jesus eu vou estar. Bem, vamos orar? Obrigado, Pai, por essa pequena escola que tivemos. Obrigado pelo Dia das Mães, essas mulheres lutadoras. Ó Senhor, continue abençoando essas vidas que têm a responsabilidade de criar, gerar, criar e educar. Muitas das vezes elas o fazem sozinhas, Pai, e outras com dificuldade, mas nós queremos te agradecer por essas vidas, fortalece elas, capacita elas, abençoa elas, e que, sobretudo, elas tenham o cuidado de cumprir o que está em Provérbios 22:6. Instruir a criança no caminho que ela deve de andar, Pai. Mas eu te peço abençoar as mamães todas que estão conosco, as que estarão assistindo depois, e em geral que todas sejam alcançadas pelas tuas mãos poderosas, que as capacitam para essa missão tão sublime, que é a de preparar homens, de preparar mulheres para o teu reino, para a tua glória, Pai. Muito obrigado por todas elas. Ó Pai Santo, entrego nas tuas mãos o teu servo, pastor Paulo Francinetti, e aquele grupo de pastores que estão lá espiando a terra, Pai. Se o Senhor nos der essa terra, não haverá nenhuma dificuldade, não só para adquiri-la, como para construir o projeto que está no nosso coração. Está nas tuas mãos, Pai. Tu és o dono do ouro, o dono da prata e o dono da terra, porque está na tua palavra do Senhor a terra, o mundo e todos que nele habitam. Então, Pai, está nas tuas mãos, abençoa os teus filhos, que caia no coração deles a tua vontade, e vamos abraçá-la com certeza para fazer a tua vontade e glorificar o teu nome. Abençoe a todos os aniversariantes, abençoe a todos daquela lista que nós falamos no início que precisam da tua intervenção. Abençoe a nossa nação brasileira, Pai, os médicos que cuidam dos enfermos, aqueles que estão internados, Pai, intervenha ali, Pai, tu és poderoso, Pai. Ó Senhor da glória, os nossos governantes, capacita eles, dá condições a eles, dá direção a eles, para que nesse momento de crise, de tantas dificuldades, eles possam ter os olhos voltados para a nação, para aqueles que precisam do governo deles, da ajuda deles, da direção, orientação deles, Pai, e que nesse momento esse seja o foco, esse seja o propósito deles governarem, Pai. Senhor, assim eu entrego todos em tuas mãos, e a tua igreja que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, Pai, que a tua igreja esteja despertada neste momento para viver a tua palavra e pregar a tua palavra, de modo que o Espírito Santo encontre lugar em nossas vidas para tocar nos corações daqueles que ainda estão endurecidos, Pai. Ó Senhor, e como o Félix e o Festo, só interessado em recursos humanos, com subornos e coisas assim, Pai. Ó Deus, que possam os nossos governantes estarem voltados para o verdadeiro necessitado e o verdadeiro propósito de suas eleições. Eu entrego em tuas mãos. Agora, prepara a tua igreja como sal e a luz da terra, os teus ungidos, aos cultos presenciais, que agora aqui em São Paulo nós tivemos, ó Deus, uma flexibilização maior, não é? Nós agora podemos reunir 30% dos nossos templos, e também o horário foi estendido até às 21 horas, Pai. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa os teus ungidos. Nós oramos entregando em tuas mãos, e que seja a graça do Senhor sobre todos nós, pela tua misericórdia, Pai. Ora sim, entregando em tuas mãos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês todos, viu? Está aí a Dineia Vitorino. Bem-vinda, minha irmã. Feliz Dia das Mães. Irmã Márcia, irmã Márcia está abençoada. Veio há pouco um filho aí, trouxe aqui uma bênção para ela. Queridos, até logo mais, se Deus quiser. Joab, a paz do Senhor. Todos vocês que estão comigo, que Deus abençoe esse dia. Mamães, um abraço do pastor Gênesis, da irmã Márcia, muita felicidade, viu? Vocês são heroínas, e com certeza faça isso com alegria, porque a recompensa está nas mãos do Pai Celestial. Amém? Deus vos abençoe, guarde livre do mal. Até logo mais, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai,
A comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco e com todo o povo de Deus que está na terra. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.